e uma grande unidade nacional depois de uma grande divisão. Paul Kagame foi o primeiro a fechar, e a fechar com rigidez. E, curiosamente, Angola, eu acho, já lá vou, que não é estranho à determinação com que as coisas foram feitas em Angola, dentro do que é possível. Aquilo que tinha acontecido na China? Não é o facto de o presidente ser militar. E os militares têm uma cabeça perante desafios muito planeada. Não especulam. O que é preciso fechar, fecha. O que é preciso fazer, faz. E isso ajuda muito em épocas destas. E o Quénia, também relevante. Neste momento não havia ainda grande informação sobre Moçambique. Em que data é que Angola encerrou fronteiras? Não, era esse, eu gostava de dar uma informação aos nossos, partilhar como meditação. Porque nós, de facto, devemos olhar para os outros, procurar entendê-los como eles são, e não como, às vezes, a gente julga que são. Angola fechou fronteiras aérea, naturalmente, com a China, a Coreia do Sul, o Irão, Itália. Na altura, os principais e ainda a Nigéria e o Egito durante um tempo. Fechou no dia 3 de março. Portugal fechou a fronteira aérea e a custo com Espanha a 16 de março. Angola tem quarentena obrigatória de origem desde 28 de fevereiro. Nós só há poucas semanas, e mesmo poucas. Portanto, as coisas foram, desse ponto de vista, há modelos muito diferentes. Todos os PALOP, portanto, os países africanos de expressão portuguesa, estão todos em estado de emergência, uns mais cedo, outros mais tarde. E eu agora gostava de desenvolver um pouquinho o que é que pode não esquecer que o diretor-geral da OMS, que é africano, e que foi ministro da Saúde, creio que da Etiópia, tendo nascido na região da Eritreia, mas é interessante ver que ele disse só sobre a África, ou talvez sobre as economias em desenvolvimento, mas particularmente sobre a África, e invocando a sua experiência, que não podia defender um confinamento total em África, porque senão as pessoas não teriam que comer. E é uma declaração muito impressionante dele, em que separa um pouco o hemisfério sul do hemisfério norte. E isso talvez explique, por exemplo, que Angola tem as medidas que eu lhe disse, Moçambique está em quarentena, com medidas severas, tem poucos casos, tem mesmo um caso do Presidente da Câmara de Maputo, que tinha vindo à Europa e se recuperou no Hospital de Maputo. Mas as pessoas em África, é preciso que a gente tenha a noção, sobretudo naquilo que na África do Sul se chamam townships, e portanto os arredores das pessoas mais pobres africanas. Sabe que esta coisa do confinamento em casa em África tem um problema. Muitos das habitações ou das barracas em que as pessoas vivem são usáveis desde que não estejam 7 ou 8 pessoas da família ao mesmo tempo. Claro. As coisas são assim. Quase de forma rotativa. E, portanto, as pessoas têm que ir trabalhando. Bom, o que é que são os fatores que podem ajudar a África? Pode haver fatores positivos no meio desta desgraça, não é? Bom, o primeiro fator, a demografia. Nós já lá iremos à conclusão, mas, primeiro fator, a demografia. A idade média de um africano são 18 anos, Pedro. População muito jovem. A idade média de um europeu são 42 e vamos a caminho de 50. Isso, mais a esperança de vida, que na Europa, nos homens, é 82 anos e nas mulheres, 84, em África é 65 anos. Ou seja, a definição de grupo de risco é completamente diferente em África. Há menos população idosa e, portanto, há menos população mais exposta desse ponto de vista, embora também se saiba que a nutrição não é uma nutrição, se quiser, perfeita, ok, mas só percebermos que é uma sociedade muito mais jovem e, desse ponto de vista, com menos risco. Segundo, o clima. Nós não sabemos tudo sobre o chamado bónus da meteorologia. Se nos vai ajudar, é possível que sim, no hemisfério norte agora, com a primavera. Mas sabemos duas coisas, que o vírus sobrevive muito bem em temperaturas muito frias, e menos 5 a 11 graus, e começa a sobreviver com maior dificuldade em temperaturas mais altas. Até agora, e mesmo no futuro, algumas condições se manterão, a África é um continente foi mais quente em todo este momento. Parte
como sabemos. Depois há um terceiro fator que é muito importante. A África tem experiência do ébola. E, portanto, tem experiência de, apesar da debilidade dos sistemas de saúde, tem experiência de enfrentar uma epidemia. E eu devo dizer o seguinte, eu começo a chegar a uma conclusão, que é assim, quem teve memória está a gerir isto melhor. Os asiáticos com a epidemia de 2003, a SARS. Os africanos, por enquanto, com o ébola. Quem, no hemisfério norte, vive a achar que o essencial é sempre amanhã de manhã e que não há longo prazo nem memória, perdeu-se no caminho. Não deixa de ser interessante como meditação, acho eu. Depois, há um outro fator ainda, é que, obviamente, a população africana tem menos exposição às viagens, ao turismo e à mobilidade que pode determinar maior risco. Fatores que podem acumular-se contra a África e que podem levar a uma conclusão. É que pode dar-se o caso de as consequências económicas e sociais para a África